Fala galera, boa tarde aí. Eu queria fazer esse vídeo aqui porque Deus está tocando muito no meu coração para poder fazer um vídeo falando sobre depressão. Amém? E esse vídeo aqui vai ajudar muitas pessoas, assim, algumas pessoas vão entender, outras vão até se curar através da palavra. Amém? Queria já puxar aqui um texto básico porque todo todo assunto à luz da Bíblia é interessante. Qualquer coisa que tu ache chato, se você for pôr à luz da Bíblia, fica interessantíssimo. É muito forte. Olha só, 1 Samuel, aqui no capítulo 1, no versículo 15, vai dizer assim, ó. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Quem era Ana? Ana era uma mulher que o sonho dela era ter um filho e ela não podia ter filho. E isso na época de Ana, se a mulher não gerasse filhos, a mulher ela era muito discriminada, descartada. E ela não tinha honra, ela vivia uma amargura, mas muito triste é a história de Ana. E aqui ela estava dizendo para o sacerdote Eli que tinha achado que quando ela estava muito triste, ele achou que ela estava embriagada, porque ela estava orando ali, chorando, mas ela estava falando assim, mexendo só os lábios, sem voz. E aí ela disse pro sacerdote, não, eu não estou bêbada, eu não sou filho do Belial, de Satanás, eu não bebo, não faço essas coisas. Eu estou triste de alma porque não acontece meu milagre, meu sonho, eu estou sendo discriminada, é muita tristeza e tal. Tinha uma outra mulher que na época era mulher do marido dela também, que na época poderia ter duas mulheres, né? O homem. E também por causa dela não dar filho, e essa mulher zombava e debochava muito dela. Então ela tinha uma vida muito triste, muito tribulada. Então eu queria botar aqui 3 pontos que eu marquei, 4 pontos que eu queria falar sobre depressão, amém? Então olha só, o que é depressão? Depressão, eu gosto de pontuar os textos de uma forma bem simples, amém? Então a depressão ela é uma tristeza ao nível extremo. Quando a tristeza ela vai se acumulando. Você vai vendo certas áreas da tua vida onde você só vê tristeza e aquilo vai acumulando. E você vai vivendo ali sempre a mesma tristeza e você vai se agoniando e você vai, aquilo ali vai te sufocando. Uma hora de você não aguentar mais e procurar o suicídio, a morte. Então a depressão, ela é o nível extremo da tristeza. Então o que acontece? A depressão, ela não é um demônio, ela não é o diabo, ela é um sintomas do diabo. O que acontece? Igual nós somos tentados a algumas coisas. Então a tentação ela não é o diabo é o dono da tentação. Então a depressão ela não é um demônio, ela é o sintoma do demônio. Ela é a tristeza. É os espíritos demoníacos botando tristeza, dificuldade, falando para você ali se matar, tal. Então você sente isso. Então é um sintoma do inferno para você causar alguma coisa. Então, aqui eu quero falar também no segundo ponto, será que homens, pessoas que andam com Deus, que são convertidas, que buscam a Deus, elas passam por depressão? Passam sim. Por quê? Porque não quer dizer que, tipo assim, vamos dizer, se eu tô com Deus, eu não posso ter depressão. Claro que não. Porque, igual eu disse, a depressão ela não é um demônio. Eu não posso estar com Deus e estar com um demônio. Mas eu estou com Deus, mas eu passo depressão por quê? Porque é um sintoma, é tipo uma tentação. Eu passo na rua, tem uma mulher indecente, eu estou com Deus. Aquilo ali, ela vai me induzir a ter atração por ela. Então estou sendo tentado por ela, só que por eu amar Deus e eu estar com Deus, ainda que eu sinta vontade de ter aquela mulher, eu não faço.
Então a pessoa ela vai estar em Deus, ela vai estar triste no nível extremo, só que ela não vai obedecer à voz do inferno, que ela não vai murmurar, ela não vai brigar, ela não vai xingar, ela não vai se matar, ela não vai fazer as coisas do inferno, que a tristeza fica promovendo isso. Então, ele é um sintoma do inferno. Você precisa vencer isso. Amém? Então, hoje as pessoas passam muita depressão aqui no terceiro ponto, porque as pessoas se aprofundam muito nessa vida material. Então você é um ser espiritual, você veio de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, você precisa buscar as coisas para alimentar o teu espírito. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar ter prazer na paz. Por isso Jesus é o príncipe da paz. Só que muitas vezes as pessoas também não querem Jesus, por causa que para você andar no Evangelho, o Evangelho ele requer renúncia. E as pessoas não querem isso, as pessoas só querem se autoconsumir de prazer. Então, a questão das pessoas que andam com Deus e que elas passam muita depressão também, o caso de muitos pastores que se matam. A gente está sabendo aí de muitas coisas de pastores que se matam. Por causa de quê? É porque muitos pastores, eles acham que eles são donos da igreja, que eles são donos da obra. Eu tive aqui uma revelação de Deus, eu vou abrir uma congregação, eu vou dirigir uma congregação ou ajudar, e ali vão ter muitos problemas, vão ter pessoas que vão brincar com as coisas de Deus, vão andar em pecado, ele vai julgar o pastor, vai ter a família dele que ele tem que cuidar, tem ministério, tem louvor, tem evangelista, tem muita coisa, vão ter pessoas que vão ter muita dificuldade, vai procurar ele. Então isso é um certo peso, mas só que ele tem que entender que ele tem que ajudar, mas ele tem que entregar na mão de Jesus, porque Jesus faz, ele não pode fazer isso tudo. Então ele se sobrecarrega com a obra de Deus, achando que as coisas é dele. E isso é muito difícil. A obra de Deus ela é muito difícil, é uma coisa espiritual. Então se você se envolver querendo pegar o peso, você vai se matar. Não tem como. Pastores têm que tomar muito cuidado com isso. E eu queria aqui também agora pontuar, para terminar, que o vídeo é bom quando ele tem que ficar um pouco curto, ele não pode prolongar muito, mas como curar a depressão. Jesus vai dizer em Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Olha só. Só que olha só, como que Jesus disse uma coisa assim, é meio difícil de entender, é muito pelo Espírito. Bem-aventurado, tipo, felizes os que choram. Mas na verdade a depressão, ela não faz as pessoas chorar, a pessoa não está triste, está chorando. Nós temos que entender uma coisa. Quando uma pessoa, ela se mata, ela está triste, na depressão e ela se mata, por que ela vai para o inferno? Porque ela automaticamente ela está morrendo no seu orgulho. Ela fica presa naquilo dali e ela vai no seu orgulho e ela não chora aos pés do Senhor. Ela não pede forças ao Senhor. Ela não pede o consolo. O nome do Espírito Santo é Consolador. Ele é aquele que colhe as lágrimas. Então tem muitas pessoas que morrem no seu orgulho e às vezes nem choram. As pessoas ficam ali travadas e com orgulho olha para lá, para cá, como isso vai tirar a sua própria vida. Tem gente que chora, mas se escandaliza. Mas você tem que buscar em Deus. Você tem que chorar aos pés do Senhor. Então quando fala feliz, hoje uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é chorar. Porque o choro, ele é você descarregar a sua alma. É você descarregar as coisas, as tristezas, botar para fora. E o Senhor vem e consola. E com isso, nós já adquirimos muita experiência. Eu adquiri muita, mas muita experiência. Foi nos meus momentos difíceis que eu chorei aos pés do Senhor. Eu chorei muito, eu choro muito. Hoje, na minha igreja, eu choro. No meu quarto, eu choro muito. Eu choro mais do que eu rio. Por quê? Porque eu preciso descarregar muitas coisas. Então, o choro, ele é uma forma de você lavar a sua alma e botar aquilo para fora. Mas você tem que saber onde botar isso. Você tem que fazer isso no Senhor, porque o Senhor vem e te abraça. Tem hora que eu choro,
vou te falar, até forço mais para continuar. E eu falo assim, eu repreendo o sono, não deixo o sono vir, porque a tua presença está muito linda. E eu choro, eu choro de alegria, eu choro muitas vezes triste, mas aos pés do Senhor. E isso nos fortalece. Amém? E uma das formas também é quando o Senhor te consolar, você precisa entender uma coisa, você precisa ter prazer nas coisas que Deus aprova. Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa se alimentar bem, se vestir bem nos mínimos detalhes. E você tem que entender que você não pode ficar almejando coisas altas, deixar ali você ser ansioso, porque Jesus disse, né, lançai, a Bíblia diz, né, lançai a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nós temos que saber, eu muitas vezes, eu gosto de dormir, eu sei que eu preciso levantar cedo para trabalhar, mas nos meus momentos de folga, eu já aproveito e eu penso, cara, eu queria tanto dormir ontem e eu tive que levantar cedo e hoje eu posso dormir, então vou aproveitar. Então durmo, oro, como bem, me alimento, me visto bem e vivo essa vida de uma forma simples, mas tudo de uma forma que agrada a Deus, sempre excluindo o pecado, tendo discernimento espiritual de como agradar a Deus, para o Espírito de Deus estar aqui. E quando acontecem minhas dificuldades, eu já sei em quem eu buscar. Então, eu sou louco, apaixonado por Jesus por causa disso, porque eu era depressivo, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha muito pesadelo, eu me drogava tal, e eu já estava difícil. Aceitei Jesus nos tempos agora, também passei por um vale onde eu perdi minhas coisas tudo, perdi carro, eu perdi as coisas que eu tinha no meu quarto, tive que vender muitas coisas porque eu não estava ajudando em casa financeiramente, as pessoas me olhavam com pena, isso eu estava com muita tristeza, mas eu busquei no Senhor, chorei muito, chorei, eu falei até para o Senhor, o Senhor me leva ou o Senhor me restitui, porque me matar eu não vou, e voltar para o mundo eu não vou, o Senhor faz alguma coisa, mas sempre guardado nele. E aqui, Ana, ela chorou aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ana. Amém? Então a depressão ela tem que ser curada através do choro aos pés do Senhor. Amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Fica com essa palavra aí, em nome de Jesus. Obrigado e valeu. Amém.